fomos presenteados. Quem gosta de presente? Boa! Então, hoje, nós recebemos aqui como um presente a vinda do pastor Edneu Bomediano. Ele é lá de Balneário Camboriú, que recebe o sinal da Rede Super. Balneário Camboriú, para quem não conhece, como eu, é a Miami brasileira. Não é, pastor? Sim ou não? Ali foi tirada da Eva, deixou a gente para morar lá. Aí, ó, aqui, ó, peraí. Eu vou falar, essa eu não posso perder. Ele diz, ali foram tirados Adão e Eva e deixaram eles para morar lá. Ah, então paraíso, né? Então, pastor Edneu Bomediano, ele vai estar falando, nos apresentando aqui a mensagem, ele vai falar um pouco mais. Casado, agora em abril, no dia 18, ele vai fazer 25 anos, bodas de prata, tem 2 filhos, um rapaz, Tiago, de 20 anos, que já é um ministro da palavra de Deus, e uma princesa, a Ana Rebeca, de 16, deve ser linda, igual a mãe, né, claro. Com certeza. E o pastor também, ele tem esse trabalho com família, ele tem esse trabalho com líderes, com pastores, e hoje nós então o recebemos como um presente de Deus para nos ensinar aqui. Amém? Fica de pé no seu lugar. Nós vamos orar por esse pastor querido e você vai aí receber, se deleitar aí. Amém? Pai, nós hoje somos gratos pela presença do pastor Edneu, da sua família. Seja sobre eles a tua bênção, a tua glória, guardando-os e livrando-os dos males. E Pai, eu peço ao Senhor que nesta noite o use como talvez nunca antes, assim como nós o recebemos com o caráter de profeta, que seja sobre ele sim o galardão de profeta. Eu abençoo a sua vida, a sua casa, e ó Deus, em nome de toda a igreja do Senhor reunida aqui neste lugar, em nome do nosso pastor Márcio e de todos que nos assistem, nós o recebemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, amém? Uma alegria estar com vocês. Na verdade, me sinto muito à vontade. Quando eu comecei a escutar a Lindo Wes aqui, imediatamente já lembrei dos meus filhos. Minha filha ministra muito esse cântico. E os nossos jovens, como diz o meu pastor apóstolo Luiz Hermínio, ficam chapados, cheios de Deus. É uma coisa muito doida mesmo. E eu lembrei rapidamente, não somente da minha filha Ana Rebeca, mas lembrei do meu filho ministrando também. E isto é uma consequência daquilo que Deus tem feito nesses dias. Bom, queridos, antes de qualquer coisa, eu queria que você cumprimentasse mais uma vez a pessoa que está do teu lado. Falasse, você é muito especial para Deus. Fala para ele, para ela, isto. Aleluias, glória a Deus. Podemos assentar, amados, fiquem à vontade. Sabe, algumas coisas que Deus tem colocado nesta nação, ela tem tido um peso profético. E nós temos percebido algumas coisas que estão se movendo nesses dias que fazem parte de um discernimento para aqueles que estão entrando no prometido de Deus. Ainda quando vinha de Balneário Camboriú para cá, Deus falava algumas coisas para mim dentro do voo, e bastante profético. E Ele disse, olha, o meu povo, eles começaram a se direcionar para o prometido que eu tinha nessa nação. E de repente, eles perderam aquilo que eu tinha colocado como uma semente no seu coração. Então as suas roupas, elas envelheceram, elas não cresceram com eles. E eles estão como maltrapilhos, querendo entrar naquilo que é o prometido que eu tenho. Então a palavra que Deus coloca no meu coração é um tempo de arrependimento. É um tempo de arrependimento. É um tempo de nós nos constrangermos mais uma vez. É um tempo de nós termos vergonha do que somos de verdade, de fato. É um tempo de nós nos colocarmos numa posição de humildade e de humilhação. De fato entendermos a origem da palavra humildade. De nos posicionarmos daquilo que é sermos esterco realmente. Nos colocarmos com o rosto em pó e falar, Senhor, olha para a gente. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Enquanto nós estávamos ali sentados, eu estava assim, sendo ministrado por Deus nesse entendimento, sabe? Deus estava falando forte no meu coração, então eu não podia deixar de falar isto. É um tempo diferente.
Deus está querendo trocar as nossas roupagens. Deus está querendo mudar algumas coisas no coração da noiva. Deus está querendo mudar o nosso entendimento nesses dias. De uma forma muito diferenciada, Deus está querendo fazer coisas sobrenaturais. Amém? Não posso iniciar sem agradecer a Deus pela vida dos santos aqui, pela oportunidade, que foi me concedida de estar aqui agora ministrando a palavra. Esse altar, esse púlpito que é conhecido pelas nações, conhecido em todos os lugares. Eu compartilhava hoje com o pastor Márcio que nas madrugadas eu assistia os DVDs lá atrás, daqueles cultos muito fortes que aconteciam, e eu repetia os DVDs 5, 6 vezes, varava assistindo aquilo, e aquilo foi gerando dentro de mim uma compreensão melhor daquilo que Deus tinha. E me veio aquele sentimento de saudosismo, sabe? Aquela vontade de cantar a mesma música 20 vezes, 30 vezes, de chorar nos pés do Senhor, e falar, meu Deus, e cada vez que você a ministra, ela vem de novo para você, como se fosse um cântico novo. E isso foi muito marcante para mim. Então para mim é muito honroso estar aqui nesse altar tão prestigiado. Vocês são um marco para essa nação, e nós sabemos disso. Quero agradecer de todo o coração pelo paizão que é o pastor Márcio. Meu Deus, dá vontade de beijá-lo o tempo inteiro. É um paizão. E não posso deixar de agradecer a Deus por tudo aquilo que nós temos recebido também nesses dias. Compete ao meu pastor, apóstolo Luiz Hermínio, que também é um pai de multidões, um pai de nações, e que eu sei que a unção é transferível, e muitas das coisas que têm acontecido nas nossas vidas vêm da parte dele. E eu tenho certeza que Deus estará abençoando a vida desses homens cada vez mais, porque eles são um diferencial para esta nação. Amém, igreja? Só que eu tenho algumas coisas bastante proféticas a respeito de família. Como aconteceram algumas coisas muito rápidas, Deus foi colocando algumas sementes no meu coração, e eu preciso passar muito nesse entendimento. Eu não posso perder esse manto profético, eu não posso perder essa direção daquilo que Deus está colocando no meu coração. Uma das ministrações que eu trago aí é para a igreja como um todo, e tenho trabalhado muito, e eu compartilhei um pouco isso com os irmãos hoje, está relacionado à iniquidade. E eu tenho falado que a iniquidade, ela tem obscurecido os olhos dos homens, ela tem sufocado o Espírito Santo, e ela tem cauterizado a mente da igreja, ao ponto de que a iniquidade, ela tem entrado na igreja, e ela tem trazido uma distorção sobre tudo e todas as coisas que podem estar acontecendo no que se refere ao reino do Espírito. Então nós estamos perdendo a posição de guerra, e nós não estamos entrando naquele nível de vitória, e nós começamos a nos perder, e como igreja isso também tem acontecido. O que tem acontecido, pastor Edneu? Isso eu só quero lançar uma semente para vocês. Nós, os pregadores desses dias, nós que temos sido levados para alguns lugares para ministrar a palavra, nós, igreja, que temos carregado o encargo de uma palavra no coração, nós temos pecado, nós temos errado, nós temos sido faltos, e nós temos que pedir perdão para essa nação e para as nações, porque nós aprendemos alguns modelos distorcidos. Então nós começamos a deixar entrar no meio das famílias entendimentos e compreensões erradas de como deveríamos educar os nossos filhos, e essa geração é uma geração de poder, de graça, de autoridade. Essa geração que está sendo levantada é uma geração dos ocultos de Deus, profetas escondidos, aqueles que estão lá na casa dos profetas. Vem, então unge a Jeú, e Jeú vai lá, derruba Jezabel, mas ninguém sabe qual era o moço que derrubou o óleo. Essa geração são os nossos filhos, só que os nossos filhos estão aprendendo algumas coisas muito erradas. Os nossos modelos ficaram por trocas de bênção, agora por valores monetários. Agora a vendagem do produto que somos nós mesmos agora não está mais condicionada a um tempo de revelação. Agora quem tem a melhor informação é que vai estar entrando nos lugares ocupacionais para poder dizer: eu sei o que eu estou dizendo ou ensinando, e essa palavra fica fixada somente na razão e no intelecto. E esse tem sido o motivo de muitos não conseguirem por 45 centímetros alcançar o coração de Deus. É quando a palavra se torna revelada e desce aqui para o teu coração.
Amados, preste atenção numa coisa. Esses dias, o Senhor tem olhado para nós e tem nos posicionado novamente. E nós temos perdido algumas oportunidades. Deixemos nós de ser agora pastores eletrônicos, pastores gospel, pastores que estão preocupados em ver o seu nome na mídia, em ver as coisas agora sendo exaladas. Eu vou dizer uma coisa para vocês: eu pregaria do mesmo jeito para uma igreja com 10 pessoas. Não importa para mim a intensidade do grupo. O que importa é agora a palavra que nós temos que liberar nessa nação, a palavra que nós temos que construir no coração dos nossos filhos, na nossa casa, no nosso lar. Eu posso ouvir um amém? Quando nós começamos a entender essas coisas, nós começamos a entrar em lugares, em regiões que nós desconhecíamos no Senhor. Amados, tem muitos pastores que nós ainda não conhecemos. Mas sabe aquela história, pastores, da irmã Maria? A irmã Maria, aquela que você ia na casa dela e a irmã Maria já sabia o que ela ia revelar para você. A irmã Maria, ela não sabia nem falar direito, ela nem tinha um português correto. Quando ela ia conversar, ela falava: glória a Deus, eu peguei a minha bicicleta, aleluia, irmão. Ela falava tudo errado, mas quando ela vinha com a palavra do trono de Deus, ela mudava o destino do teu coração. Sabe, Deus está trazendo agora um tempo de levantar pessoas com coração aliançadas e alinhadas com Ele. E é nesse tempo que as famílias vão ser restauradas, restituídas, renovadas. Eu sei que eu tenho um tempo fundamentado aqui, porque hoje é um dia de semana, e eu vou tentar enxugar esse assunto, mas eu não posso deixar de lançar essas sementes para vocês. É hora de nós tomarmos cuidado, porque a iniquidade está matando com o coração da família também, está destruindo o coração. Então nós ensinamos que é melhor sermos um pregador gospel do que sermos um adorador. Sabe qual a diferença? O pregador gospel, aquele que está na mídia, ele atrai a multidão, porque me dá, compra a sua bênção e você recebe. Mas o adorador não, o adorador ele atrai a presença de Deus. E há muita diferença nisto. Há muita diferença nisso. Nós vamos começar a perceber algumas coisas muito especiais. Uma das coisas que eu costumo muito falar: intimidade é para os íntimos. Sabe, parece redundância, mas não é. Não é. Pastor Arleno esteve lá na minha casa, mas ainda ele não era íntimo nosso. E lá na nossa casa, ele dormiu até na sala, dormiu depois no quarto. Homem simples, foi lá e dormiu em todos os lugares. Mas um lugar ele não podia entrar, era o lugar onde estava eu e a minha esposa. Aquele lugar é o meu lugar de intimidade com a minha esposa. O que eu falo ao ouvido dela, ela sabe o que ela fala, o meu eu sei. Sabe o que está faltando? Nesses dias, a igreja começar a voltar a esse tempo de intimidade, irmãos. A esse tempo onde nós entramos no nosso quarto. Oh, e começamos a falar: Senhor, toma a minha casa, toma os meus filhos, toma a minha esposa, toma tudo que tenho, toma tudo que sou, toma, Senhor, toma o teu lugar nesse lugar. E quando você menos esperar, Ele começa a te levar a um nível que você ainda não experimentou, que você ainda não sentiu. Sabe, qual é o nosso problema? É que nós olhamos para o céu e falamos: Senhor, está tão difícil, os meus filhos estão voltados para a dependência química, a minha filha saiu de casa, o casamento está destruído, as coisas estão em ruínas. E nós começamos a olhar para o céu. Um dia desse eu estava desse jeito, pastores, e parecia que, sabe aquele dia, eu acho que isso acontece comigo, nunca aconteceu com vocês, aquele dia que a tua oração não passa o teto. Sabe, eu estava num desses dias e parecia, e eu disse: Senhor, onde é que o Senhor está? E Ele disse: o problema é este, é que você está procurando lá longe, lá no céu, e eu estou aqui do teu lado. Comece a sentir o cheiro do Senhor nesses dias. Comece a sentir a fragrância do bom perfume. Há um tempo especial para nós nesse tempo, e eu sei daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Amados, como o pastor disse, eu sou casado, desculpem as outras, com a mulher mais linda desse mundo. Meu Deus do céu, como eu sou apaixonado por ela, pastora Shirley. Meu bem, te amo, viu, muito, por demais. Tem 2 filhos maravilhosos, Tiago Bomediano e Ana Rebeca Bomediano. Queridos, os meus filhos são realmente especiais. Meus filhos com 2, 3 anos já falavam em línguas estranhas e profetizavam. Eles são realmente especiais, sabe por quê?
Porque os nossos filhos serão mais rápidos. Eles são mais rápidos. Eles foram preparados para esses dias, para esta hora. As revelações que esses meninos têm nesse tempo é muito superior àquilo que nós temos aprendido. Os nossos anos de seminário, os nossos dias de aprendizado, não foram jogados ao vento, não foram. Mas o que esses meninos estão recebendo em fração de segundos é algo tão forte, tão denso, que se nós começarmos a entender e começarmos a respeitar essa unção profética, nós seremos agora esses um pouco mais avantajados de idade, não meninos como eu assim, vocês assim, né? Mas esses que estão com um pouquinho mais de idade, tornar Sião como Josués e Calebes, e entrarão naquilo que é o prometido de Deus. Amém? Nós temos que começar a entender esse recado de Deus. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no Salmos de número 78, a partir do verso de número 62. Salmos 78, verso 62. Quero agradecer à igreja em Balneário Camboriú. A igreja que eu pastorei é uma igreja nova. Nós estamos afiliados ao Ministério Mevando, ao apóstolo Luiz Hermínio. Chama-se Comunidade Viva a Vida. Os meus filhos espirituais, muitos estão nos assistindo agora. E tem muita gente orando por nós nesse momento. E eu louvo a Deus pela vida dos santos. Salmo 78, verso do 62 em diante. Nos diz assim: entregou o seu povo à espada e se encolarizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e continue a nos ministrar através daquilo que Ele colocou no meu coração, e eu quero que seja como flecha para a tua vida, no nome de Jesus. Sabe, existem algumas coisas que nós temos perdido como compreensão daquilo que nós carregamos no coração. Que os teus filhos, que a sua casa não possa agora preferir algumas coisas. Nós temos trocado Jesus por muitos Barrabás. Não somente isso, nós temos trocado os nossos intentos de coração por coisas que estão fora dos propósitos de Deus. E nós temos perdido muitas coisas. Eu preciso dar um breve testemunho, antes de entrar necessariamente nesse recado que está aqui específico. Eu tinha 17 anos de idade quando eu perdi meu pai. Meu pai foi recolhido com 51 anos de idade. Eu estava na sala de aula, muito triste. E a professora que conhecia a minha família, ela me olhou pela janela e percebeu que meu semblante estava caído. Então ela me tirou da sala de aula e me levou para uma outra sala, para mostrar uma outra turma. E quando eu cheguei pela janela daquela outra turma, tinha vários adolescentes, jovens, brincando, dando risada. Tinha umas meninas jogando papel, aviãozinho. Tinha uma menina com um aparelhinho no dente, jogando papel para lá e para cá. E ela me mostrou aquela menina, miudinha. E ela disse: está vendo aquela moça? Eu disse: sim. Ela disse: olha, ela perdeu o pai há apenas 3 meses. E eu disse: tá, e o que tem isso? Ela disse: vê como ela está feliz. A vida continua. A vida continua. Eu nunca mais me esqueci disto, porque aquilo era um momento profético. Porque passaram-se os dias e passaram-se os anos, e aquela menina que eu olhei pela janela tornou-se minha esposa. E nós muitas vezes não entendemos os tempos e os propósitos daquilo que Deus tem separado para com as nossas vidas. Então, nesses dias, Deus tem falado algumas coisas muito fortes ao meu coração, principalmente a respeito de identidade. Idem, mais sufixo, dade. Eu me pareço com alguém, eu me pareço com o meu pai. Tenho usado isso em diversos seminários. A gente começa a descobrir no coração das pessoas o que elas têm carregado. E a pergunta tem sido muito rápida para essas pessoas depois de uma preparação de ambiente. A pergunta tem sido para aqueles jovens, para os nossos adolescentes: quem aqui já pensou em tirar a sua própria vida? Ah, irmãos, os nossos filhos, vocês não têm noção ainda do índice de jovens que levantam as mãos dizendo que desejam tirar as suas próprias vidas. Depois são feitas perguntas: quem realmente
não quer viver e está usando algumas coisas que estão trazendo prejuízos à sua vida, como drogas, maconha, cocaína, qualquer tipo de droga, crack, qualquer coisa nesse sentido. Então, de novo, o índice é alarmante. O número de adolescentes de 11 a 20 anos levantam as mãos. E as perguntas vão ficando mais intensas. Quem carrega ódio no seu coração? E um monte de gente. Quem tem raiva dos seus pais? Ou começa com seu pai, aí levanta a mão, com a sua mãe. E vai ficando mais pesado. Daqui a pouco pergunta-se: quem tem vontade de tirar a vida dos seus pais? O número é muito grande. Aí pergunta-se assim: quem aqui tem sofrido abusos de ordem sexual, tem sido abalados fisicamente, destruído seu emocional dentro das suas casas? Essa geração é a geração do grande avivamento para esta nação e para as nações. Satanás tem tentado trazer retaliações, oprimir, trazer contendas e diluir os propósitos de princípios eternos. Por que eu escolhi esse texto? Porque nesse período nós encontramos algumas coisas muito fortes nas Escrituras. Nos diz a palavra que os jovens, eles tinham um período para poder estar se preparando para a guerra. Mas para que isso acontecesse, naquele período onde as oscilações espirituais aconteciam, Israel outrora estava assim com o Senhor, outrora estava lá embaixo. E nós conhecemos muito bem isso, e poderíamos trabalhar isso com muitos textos. Mas eu quero que você chegue àquilo que é o propósito do recado de Deus para você. Sabe, eles estavam num período de uma falsa religiosidade. Eles estavam trazendo uma identidade que já não existia mais. Eles estavam vivendo um período onde já não reluzia mais. Então eles, quem sabe, estavam cobrindo-se para mostrar que ainda existia sobre eles, mentindo, uma autoridade espiritual. E os sacerdotes, então, eles eram consultados. Mas os sacerdotes começaram a trabalhar agora as questões familiares só para o seu próprio benefício. A vontade dos sacerdotes era ficar no bom e no melhor. Então chegava-se agora: olha, nação tal está se levantando contra nós. Essa nação, ela está se posicionando para lutar contra nós. Sacerdotes, nos tragam o posicionamento: vamos para a guerra ou não? Então eles diziam assim: pode ir, o Senhor é conosco, vocês vão vencer essa batalha. Então os jovens diziam: mas e as nossas donzelas? Nós não somos casados ainda, nós não tivemos as nossas noites de núpcias. Então eles diziam: fique tranquilo, porque vocês vão voltar com vida e se casarão. Pode deixar as virgens aqui. Só que, se você olhar alguns versículos atrás, você vai perceber que por muitas vezes eles erraram. Então quando eles percebiam que estavam distantes de Deus, eles viam que tinham errado, fracassado, se arrependiam, choravam e o Senhor de novo os restaurava. Mas não agora nesse episódio. Aqui o Senhor está agora tratando com o coração de Israel, trabalhando com o coração da noiva hoje, da igreja, para entender quando é Deus e quando não é Deus, se aquilo que eu tenho para fazer é do Senhor ou não é do Senhor. Então eles iam para a guerra, sem se casar, mas eles perdiam o combate e eles morriam na guerra. E as donzelas permaneciam virgens, e elas não tinham mais direito a este casamento. Então a próxima geração, ela já deixaria de existir. Aquela família que deveria ser construída já não seria mais. Os propósitos de Deus para acontecer algo daquilo que ele tinha separado já não vai mais acontecer. E nos diz o contexto, não simplesmente a respeito de noivas sem núpcias, mas falava-se também de velórios sem lágrimas. Do que eu estou falando, pastor? Do que o pastor está falando? Do que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo para vocês que porque eles tinham errado, os jovens tinham ido para campo por uma instrução da razão e do homem, não da vontade de Deus. E os seus meninos haviam morrido, as meninas tinham ficado como donzelas. E agora esses homens, eles eram olhados não como sacerdotes espirituais e homens cheios de Deus. Agora eles eram olhados como homens do fracasso. Eles eram olhados como homens da desgraça, homens que eram como aproveitadores. Acabou o tempo, preste atenção, igreja, acabou o tempo dos profetas usurpadores nesta nação. Deus vai começar a tratar com esses profetas malditos.
Deus. Preste atenção, é chegado o tempo dos profetas da edificação. Os da usurpação serão retirados. Aqueles que por algum momento se desviaram do curso, mas o coração ainda é sincero, Deus vai atrair para junto dele, para alinhar para um propósito nesses dias. Mas naqueles dias, os sacerdotes estavam deixando as famílias serem destruídas. E sabe o que aconteceu, pastores? Aconteceu o seguinte, a Bíblia nos diz, aqui nesse versículo de número 64, que eles eram velados e não havia lágrimas por esses sacerdotes. Preste atenção numa coisa. A Bíblia nos fala a respeito de mulheres carpideiras. Quem são elas? Que carpiam? Não. As carpideiras eram aquelas mulheres contratadas para chorar nos velórios. Puxa vida, como é que é isso? Não, morreu lá o fulano de tal. Então não tinha ninguém para chorar. Liga para a funerária tal e chama aqueles camaradas que choram, aquelas mulheres que choram. Na verdade não era tão simples assim. Essas mulheres, elas tinham sensibilidade espiritual. Essas mulheres consagravam as suas vidas para lamentar a respeito daqueles que não tinham tido uma experiência autêntica de fidelidade com o Senhor. Essas mulheres dedicavam as suas vidas em um pedaço de adoração. Sabe, esse tempo de ador em ação. Aquele sentimento que quando você... Eu acho que isso acontece com todos. Quando você está no quarto e você tem coisas para pedir. Na verdade eu senti muito forte isso aqui enquanto eu estava ali para algumas pessoas. E você começa a clamar e começa a clamar. E de repente você não tem mais palavras, você só chora. Você só chora. E de repente lá do fundo faz... E parece que aquilo rasga dentro de você. Isso também é chamado como gemidos inexprimíveis. Nesta hora você pode ter certeza, não foram as tuas 1000 palavras, mas foi a intercessão direta do Espírito Santo. Impressionante é que você levanta daquele lugar, e quando você se levanta, você sai daquele lugar com os mesmos problemas do lado de fora, mas parece que agora você sai como um valente. Você sai porque você percebeu que a sua oração encontrou guarida nele. Você está entendendo? Acontece que essas carpideiras, elas tinham tal sensibilidade de intercessão no que se referia a Israel voltar ao seu destino. Não era só uma questão de velório, era as mulheres que clamavam ao Senhor para que Israel não padecesse em morte espiritual também. E aqui não diz a respeito disto. Diz que não havia ninguém para chorar por esses sacerdotes. Amados, até que nível nós temos levado as nossas famílias? Vós sois nação santa, sacerdotes reais. Você é o sacerdote. Você é o sacerdote da sua casa. Você é o líder da sua família. Você é o responsável. Homens, é tempo de nós nos posicionarmos em algumas coisas que Deus tem nos colocado, e algumas coisas que Deus tem nos dirigido. Sabe, não dirija mais a sua empresa simplesmente como um lugar de trabalho. Não dirija ou não trabalhe efetivamente naquele lugar onde você é contratado como um mero funcionário. Ali você é a igreja. Nós temos que ser igreja fora da igreja, mas também é impossível sermos igreja fora da igreja não estando dentro dela, do sistema, porque aqui nós aprendemos a estarmos de fato, sermos tratados. Todo mundo quer ser diamante, mas ninguém quer ser lapidado. Esse tempo é um tempo de nós entrarmos naquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, construindo em nós um novo coração, um coração de compreendermos aquilo que Deus tem como propósitos para as nossas vidas. Sabe, amados, quando nós começamos a entender aquilo que Deus colocou para nós como autoridade, nós temos que exercer isso como propósito final. O que era para ser testemunho de mudança de vida, virou vergonha. Sabe por quê? Porque agora dão-se em casamento de uma maneira muito subjetiva. Agora nós sabemos que tudo está sendo levado para que este ou aquele venha estar unido de uma forma diferenciada daquilo que nós ensinamos, daquilo que nós pregamos, daquilo que nós ministramos. Agora dentro da igreja, eu não sei, mas alguns modelos, talvez assistidos pelas novelas que são passadas televisivamente, estão entrando no nosso lar mais do que a palavra. Então, agora você vê 3º, 4º, 5º, 6º casamento. Agora você vem de novo, mais uma vez, outra vez e outra vez. E você começa a ver que aquilo que Deus tinha preparado para as nossas vidas começou a perder os seus fundamentos. E nós começamos a perder aquilo que Deus tinha colocado para as nossas vidas como identidade. A pergunta é: aonde está o seu legado nesses dias? Aonde está o seu legado nesses dias? Quem são os vossos filhos?
Eles têm te procurado para poder consultar a respeito do próximo passo. Você, como filho, tem procurado também aqueles que são os seus pais espirituais, aqueles que também são os seus pais biológicos, para poder questioná-los, para poder perguntar para eles qual é a nossa função. Nós temos visto a autoridade paterna sendo colocada, inserida na vida da igreja. Como está teu coração nesses dias? É hora de nós começarmos a olharmos algumas coisas muito práticas. Eu tenho alguns jovens na nossa igreja, e um tempo atrás nós fizemos um retiro, Primeiro Amor, e uma das coisas que mexeu muito comigo foi um dos meninos que o pai não permitiu que ele fosse no retiro, e ele mandou um recado para mim dizendo: pastor, meu pai falou, filho, como é que é isso? Vou perder o meu filho da cervejada de domingo, eu vou perder meu filho da maconha, vou perder meu filho que vai comigo no trabalho à noite, vou perder o cara bacana, não vou ter mais isto. E aquele menino ficou com um sentimento dúbio, ele não sabia para que lado mais ia, ele já não tinha mais entendimento de resposta. Sabe, agora a gente tem visto as ofertas sendo muito práticas, muito claras no que se refere àquilo que os nossos filhos poderão perder. Na porta da nossa escola, ou das nossas escolas, as drogas estão sendo oferecidas aberta e abrangentemente. Sabe, agora os nossos filhos eles estão sofrendo uma pressão maior do que talvez nós nas nossas épocas. Eles têm passado por um período em que tudo é muito rápido e tudo é muito ligeiro. As informações, os acessos são tudo muito claros. E quando nós olhamos isto, nós começamos a perceber algumas coisas. Quem será o nosso DNA? Qual é a fonte de inspiração? Qual é a pessoa que tem nos trazido como referência paterna, materna? Qual é a pessoa que tem nos trazido recados que poderão trazer destino para a nossa vida? Sabe, há uma frase que mexe muito no meu coração: o servo que ora para de pecar, mas o que peca para de orar. Sabe qual é o grande problema da igreja? Nós temos esquecido, nós falamos decora e salteado para os nossos filhos, nós passamos o jogral evangélico. É hora de nós confessarmos nossos pecados, pois Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de todo mal e de toda injustiça, amém? Nós ensinamos assim, só que nós esquecemos de algumas coisas dentro do nosso lar. Antes de confessarmos tem que ter um arrependimento, metanoia, transformação de mente, mudança total. E quando nós entramos nessa mudança, nessa transformação, então nós começamos a perceber que os nossos filhos estão entrando no mesmo caminho de morte, porque nós não temos sabido administrar isto. E quando eu falo filhos, eu não me refiro somente a famílias, mas a família e igreja, corpo de Cristo. Nós como pastores, como temos sido vistos por eles. Será que eles olham para a gente e falam: puxa, realmente você exala a imagem do Senhor, eu quero viver isso que você vive, eu quero estar experimentando isso que você experimenta. Será que os teus filhos ficam horas no quarto orando? Eu tenho vivido isso na minha casa. Eu tenho visto coisas extraordinárias. Eu não sei quanto a você, mas eu me lembro de uma situação em que eu cheguei em casa, minha esposa estava num quarto orando, o meu filho estava no outro com fone de ouvido, e a minha filha estava prostrada com o violãozinho tocando. E dias muito difíceis para nós, pastores, dias muito difíceis. Então eu vou entrando em uma glória de Deus naquele lugar, e a porta dela estava entreaberta, da minha filha. E a hora que eu passo a oração dela: Deus, ajuda meu pai, honra meu pai. Então eu olhei da altura de sua cabeça até os seus pés, foi correndo os meus olhos. E sabe qual foi a cena que me marcou, irmãos? Que quando eu olhei para os pés dela, o tênisinho dela estava rasgado, toda a lateral. E já fazia um bom tempo que eu não podia comprar um par de tênis para minha filha. Sabe por quê? Porque nós não aprendemos a dar o dízimo, nós não aprendemos a dar a oferta, nós aprendemos a dar o nosso tudo. Então lá em casa nós aprendemos a ofertar tudo, e nós nos despimos das nossas vaidades pessoais, nós nos despimos daquilo que muitas vezes alguns valorizam muito mais. E vou dizer mais, alguns pastores são mal vistos, porque quando você chega lá, a avaliação daquele pastor é que ele não está bem, porque ele está andando no Fusquinha 69, ele não está andando naquele carro importado. Não, as nossas avaliações estão erradas. As pessoas estão olhando para a gente de uma forma diferenciada, as pessoas estão olhando e nós estamos acreditando nisso. Não, acabou esse tempo. E quando eu vi a cena da oração dela, eu disse: Senhor, misericórdia,
abençoa ela, Senhor, me dê condições. E naquela noite eu fui na casa de um pastor querido, muito abastado, e a filha dele, meio em lágrimas, falou: eu preciso fazer uma coisa, e levou ela para o quarto dela lá, e tem a mesma idade aproximadamente, é a mesma idade, e deu uma quantidade de roupas, e naqueles dias ainda ela ganhou um tênis desses de mais alto valor ainda, porque Deus conhece o nosso coração. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, Senhor. Sonda meu coração. Aonde está o seu coração nesses dias? Os teus filhos são filhos geracionais. Os teus filhos estão entrando num processo que o Senhor tem preparado. Sabe por quê? Porque se nós não confessarmos a tentação, então vai chegar aquele dia em que teremos que confessar o pecado, e muitas vezes nós seremos desonrados por causa disto. É hora de nós vigiarmos, é hora de nós, de fato, orarmos, nos despojando de toda impureza, acúmulo de maldade, acolhendo com mansidão a palavra que em nós foi colocada, a qual é poderosa para salvar a vida de muitos, e alinhar o coração dos nossos filhos, e posicionar o coração da nossa casa, dos nossos pais, porque talvez você é o pai espiritual da casa, e os seus pais ainda não são convertidos. Sabe que uma das coisas que Deus tem falado muito comigo, é que muitas vezes nós pregamos muito, para muitos lugares, mas quando nós estamos diante da família, diante daqueles que não conhecem a Jesus ainda, nós pregamos com silêncio. O teu silêncio e o teu testemunho vão valer muito mais do que 1000 palavras. E as pessoas vão ficar olhando para você, e elas vão se aproximar de você, e elas vão começar a querer saber o que está acontecendo. Eu sei que com vocês isso já deve ter acontecido, de você passar um período longo de oração, e de repente você chega perto de alguém e a pessoa fala: o que você tem? O que é isso que você está carregando? O que está acontecendo? Eu me lembro de uma situação em que eu fui pagar uma conta de um conserto de um carro numa oficina de um japonês muito avarento, que não queria saber nada de crente. E quando eu cheguei no caixa lá para pagar aquela nota, a menina olhava e ela fazia assim. Ela disse: dá licença um pouquinho. Ela foi lá para dentro, chamou o patrão, e ele olhou assim: verdade? Não é? É verdade. Eu falei: verdade o quê, gente? Verdade. O que o senhor quer mesmo? Eu falei: olha, eu quero pagar a conta e tal. Mas onde? Aí pegaram os papéis, rasgou. Preste atenção, Deus confundiu ele. Ele disse: vai embora. Ele nem olhou o valor, e era um alto valor. Pode ir embora. E eu saí sem entender nada. Falei: ué, o que é isso, Senhor? O que está acontecendo? E quando eu entrei no carro, eu me lembrei que aquela noite tinha sido muito especial de oração para mim. Eu tinha passado um momento muito especial na presença do Senhor. Mas nós começamos a entender quanto isto é importante quando os nossos filhos, quando os nossos pais, quando nossa esposa, quando o nosso esposo, quando aqueles que nos cercam começam a compreender. É tempo de nós entrarmos no tempo de uma intercessão genuína e verdadeira. Você quer ver a sua casa transformada? Comece a orar por Israel. Você quer ver a sua casa transformada? Ore pelas nações, então eles vão te dar, o Senhor te concederá as nações. Você quer ver a sua casa transformada? É hora de você estar orando pela nossa nação. Você quer ver a sua casa transformada? Então ora pelo teu estado. Ora agora pela tua cidade. Agora ora pelo teu bairro. Agora ora pelos teus vizinhos. Agora você vai orar por todos aqueles que você ama tanto, os teus parentes, queridos, família. E por último, você já não tem mais o que orar para você, porque você já orou tanto, que o Senhor, conhecendo o seu coração, satisfará os desejos do seu coração. É tão interessante isso, irmãos. É tão interessante isto. Pode aplaudir mesmo. É tão interessante isso, irmãos. É tão interessante isto, que quando nós começamos a entrar nesse lugar em Deus, nós percebemos algumas coisas acontecendo. Enganoso é o coração do homem, não é verdade? Mas quando você se alinha com Ele, não é desse jeito, Ele vem e satisfaz os desejos. Agora, onde está teu coração? Aí está o teu tesouro. Agora eu quero dizer para você, o teu tesouro é a sua casa, é o seu lar, é a igreja. Porque se a família for destruída, não existe mais lugar para nós congregarmos. Não existe mais fundamentos para serem exercidos. E eu quero já estar indo para finalmente, teria muita coisa para passar aqui. Mas nós temos um tempo aqui. E nós queremos trabalhar isso respeitando o seu dia. Preste atenção numa coisa: noivas sem núpcias e velórios sem lágrimas. O único
agir de Deus nesses dias, talvez está sendo direcionado para que nós venhamos ter agora uma libertação daquilo que parece que foi esquecido nas nossas casas, daquilo que foi esquecido e frustrado, que foi gerado um abandono. Os nossos sonhos foram agora perdidos, sem nenhuma esperança. Não entendemos mais nada. Nós estamos vivendo dias em que parece que as coisas não acontecem. Parece que tudo que nós vivemos é simplesmente meras palavras. Agora, nesses dias, nunca se viu tantas pessoas com índice de depressão. Na verdade, é o mal da década. Nas igrejas, se nós fizermos os cultos de cura interior, que nós usamos talvez esse termo, ou os cultos de libertação para o almático do homem, os cultos que tratam a respeito das nossas dores, as nossas igrejas, elas ficam lotadas. Só que nós não conseguimos criar um coração de contrição, de quebrantamento. Quando nós olhamos Davi naquela situação de confissão de pecado, quando ele chega lá no Salmo 51, versículo 17, ele diz: coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Ele sabia que a rendição tinha que ser completa. Nós não colocamos esse coração dentro da nossa casa. Nós nos perdemos no meio do caminho, então nós não conseguimos mais atingir o alvo, e nós perdemos a nossa identidade. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com essa mensagem? Talvez com tantos tiros para todos os lados, com tantas sementes lançadas, com tantos recados que talvez a gente ainda não conseguiu pegar direitinho. Eu quero dizer para você que essa noite Deus te trouxe nesse lugar, e para você que está me assistindo agora pela Rede Super, você que está me assistindo pela internet, você que está nas nações, o Senhor está levantando um novo tempo. Preste atenção, um tempo onde os nossos filhos estão sendo levantados como sacerdotes nessa nação. Uau! Eles serão labaredas de Deus, boca de Deus. Os nossos filhos mudarão ambientes. Eles entrarão nos lugares, e os lugares não se tornarão mais religiosos, porque os nossos filhos serão agentes transformadores. Os nossos filhos, e você que está nesse lugar, independente da sua idade, é um filho geracional essa noite. Você que me vê e me ouve agora, do que cachibalá. Famílias vão se dobrar, os nossos filhos serão reposicionados. Os nossos filhos vão ser reposicionados. Sabe, eu quero falar com alegria isto. Eu tenho assistido as últimas mensagens do pastor André aqui nas terças-feiras, pela Rede Super. Eu vi algumas, irmãos, é um novo tempo. Vocês já perceberam isto? Os nossos meninos estão voando. Vocês já perceberam isto? É um novo tempo, isso é com você que está aqui, isso é com você. É chegado agora, esta hora de nós nos posicionarmos em quebrantamento, sim. Eu quero que você fique em pé, querido. Eu não sei se aquele ministério lindo de louvor pode subir aqui, cantar Lindo És de novo. Mexeu tanto comigo aquilo, me fez lembrar. Nós vamos entrar nesse lugar de intimidade com o Pai. Sabe por quê? Era para ser igreja, mas virou empresa. Era para ser pastor e virou lobo. Era para ser luz, mas agora amou a escuridão. A igreja do Senhor. Era para ser Jesus, mas escolheu Barrabás. Era para ser a Bíblia, mas agora enveredou-se pelo que dizem os homens, atrás das profetadas. Era para ser as revelações e preferiu, obrigado querido, preferiu as informações. Era para ser um testemunho, virou vergonha. Era para ser milagre, agora é rotina. Agora não anuncia-se mais: venha conhecer o coração do amado da nossa alma, venha se prostrar diante dele e dizer: oh Deus, isso, vai entrando nesse manto, meu irmão. É desse jeito, deixa soprar. Essa noite é uma noite profética. Essa noite é uma noite em que Deus dará destino, trará de volta a sua identidade de adorador, aonde os gemidos inexprimíveis explodirão dentro de você, aonde você procurará onde está aquilo que Deus tinha colocado.
Eu me lembro dessas galerias tomadas de gente e pessoas sendo carregadas pelo Espírito. Eu me lembro de DVDs. Deus está trazendo de volta. Deus está colocando um novo tempo nessa nação. Este lugar é um celeiro de ativação profética. Este lugar é um lugar de liberar para as nações aquilo que o Senhor tem. Eu não brinco com coisas proféticas. Tem pessoas sendo curadas aqui, curadas de traumas. Eu sinto isso no meu espírito. Pessoas que foram abusadas sexualmente, pessoas que não conseguem sair da dependência química, pessoas que estão com seus filhos longe, filhos que foram marcados por pais que eram envolvidos no álcool, nas surras, nos espancamentos. Existem histórias aqui extremamente fortes. Sabe por quê? Era para ser o caminho da cruz, agora virou passarela de astros. Agora nós não estamos pregando mais cruz. Nós queremos só porta larga. Nós não queremos uma igreja prostrada, família se jogando aos pés. Ei, Lagoinha, desperta. Ei, nações, despertem. Que haja arrependimento. Famílias sejam construídas em um celeiro de adoração. Checa lava-lava-suias. Quero ver tua face. Arrume um lugar para você ajoelhar. Eu sei que é um tanto complicado você sair e vir para cá, mas se você quiser vir ocupar aqui na frente, também ocupe. Mas eu quero que você comece a colocar as nossas famílias. Mas esse tempo de filhos geracionais, esse tempo de meninos que estão sendo levantados, homens que o Senhor estará revelando, meninos que estão sendo levantados, meninos que estão sendo levantados, meninos que estão sendo posicionados, meninos que estarão ministrando com autoridade renovada, com autoridade de poder e de graça, meninos que estão entendendo o que Deus tem, e eles serão o diferencial na sua casa, na sua família. E aí então, se porventura algum sacerdote for recolhido, a igreja do Senhor vai chorar por eles, porque vai entender o quanto eles eram importantes. As nossas donzelas deixarão de ser donzelas e terão a bênção do Senhor, e gerarão filhos, que gerarão outros filhos. Leva do trono. Mergulha, meu irmão, mergulha, cheio. Esquece o Cronos, entra no Kairos de Deus, entra no tempo de Deus. Cheio. Renovação essa noite. Renovação. Sai, ajoelhe nos corredores, ajoelhe, coloque-se na presença de Deus. Olha, eu quero. Receba. Vai recebendo mais. Quero ver tua face. Vem entrando com cura, Senhor. Vem entrando com cura. Vem entrando com cura, Senhor. Vem entrando. Segura um pouquinho. Eu quero que você, 2 a 2, 3 a 3, ore com a pessoa que está com você. Vai orando, começa a orar isso. 2 a 2, 3 a 3, ore. Vai liberando. Eu não disse que é um tempo geracional. Começa a profetizar, meu irmão, sobre a vida do seu irmão. Aqui tem filhos que estão sendo restaurados para um novo tempo, uma ativação profética está acontecendo nesse lugar essa noite. A família
A família corpo de Cristo está sendo restaurada, está entrando em um lugar em que as pessoas lembrarão quem você é, chorarão por você, aonde agora as madres espirituais estarão gerando filhos em todos os lugares. Tem gente recebendo chamado aqui agora, pessoas que querem ir para as nações, pessoas que estão aí embaixo dizendo: quando será que eu vou pegar o microfone na Lagoinha para pregar? Os improváveis, eu nunca imaginei que eu estaria hoje aqui falando para as nações, mas eu carreguei no meu coração uma palavra que ia se cumprir e está se cumprindo agora. E eu não tenho dúvida que essa é apenas uma de muitas vezes que estaremos com vocês. Assim será com você, meu irmão, um lugar de honra. Deus está entrando com salvação na sua casa, no seu lar. Vai tomando, Deus. Eu quero que você saia do seu lugar e pelo menos profetize para 10 pessoas. Faz isso. E eu vou estar encerrando o meu momento. Profetiza que você está sendo levantado como pai geracional e como filho de um tempo de honra. Como um pai geracional, como filho de um tempo de honra. Pessoas são curadas com um abraço, meu irmão. Pessoas são curadas com um abraço. Abrace, vai. Faz isso. Quanto mais você liberar, mais você recebe isso. Agora sim. Pode adorar. Vai lá, enquanto eles estão liberando. Libera! Você pode aplaudir o Senhor bem forte, mas bem forte. Olha, presta atenção no que eu vou ensinar.
Presta atenção, eu não aplaudo o Senhor à altura do meu estômago, porque eu não sou regido pelo meu estômago. Eu não aplaudo o Senhor à altura do meu coração, porque eu não sou regido pelo meu coração. Eu não aplaudo o Senhor à altura do meu intelecto, porque eu não sou regido pelo meu intelecto. Eu aplaudo o Senhor acima da minha cabeça, porque Ele é o Senhor dos senhores. Queridos, passando por Balneário Camboriú, vai lá nos visitar, vai ser uma alegria. Você já tem cama, roupa lavada, tudo direitinho no hotel. Mas aí, não, estou brincando, em casa mesmo. É só nos procurar, vai ser uma alegria tê-los com a gente. Nossa igreja é uma igreja iniciada ainda, muito simples. Ora em nosso favor, estamos trabalhando ali, mas temos tido esse encargo de podermos ir para muitos lugares, transferir o coração de Deus para as pessoas. Amém? Deus abençoe, queridos, mais uma vez. Aleluia. Meus irmãos, assim como vocês estão, vamos orar, porque fomos presenteados. Amém? Estenda suas mãos. Pai, sobre a vida do nosso irmão Edneu, da Shirley, do Tiago, da Ana Rebeca, repouse a glória do Senhor. Esta coluna de fogo para aquecer-lhes as noites, essa nuvem de glória para lhes direcionar, mas sempre a tua provisão, cuidado, direção, a tua vida. Seja, Deus, a tua compensação sobre a vida do teu servo, e nós o abençoamos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Meu irmão, ainda tem um recadinho para você. Assim como você está, pensar nessa sentença que Deus estabeleceu ali para o povo, permitindo o seu povo sendo assolado, os jovens morrendo. Há um texto também paralelo que nos fala sobre essa renovação. No Salmo 144, verso 12 diz: que na sua mocidade os nossos filhos sejam como plantas viçosas, e que as nossas filhas sejam colunas que enfeitam a frente de um palácio. Que os nossos depósitos fiquem cheios de todo tipo de mantimento, que nos nossos campos os rebanhos deem dezenas de milhares de cria, que os gados se reproduzam bem, as vacas não percam para suas crias, e que não haja gritos de aflição nas nossas ruas. Feliz a nação que tem tudo isso, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Fala exatamente pelo cumprimento de tudo isso que nós ouvimos. Mas o pastor aqui nos disse: Israel, no seu momento bipolar, estava bem, na mesma hora estava mal. E Deus permitiu que fosse assolado, que as noivas não tivessem suas núpcias, os velórios sem lágrimas por causa desses falsos sacerdotes. Mas hoje é o tempo de nós entendermos essa realidade de que Ele é o nosso Deus. Pastor, eu tenho Deus na minha vida. Não duvido, mas é importante essa confissão, como nós temos falado, para o reconhecimento de Deus como Deus na nossa vida. A sua boca precisa confessar a Deus como Salvador. Seu coração precisa crer a respeito dessa salvação. A palavra nos diz que aquele que crê, esse vai ser salvo, e confessar, vai ser salvo. Se nós o confessarmos diante dos homens, Ele vai nos confessar diante de Deus. É necessário essa decisão. Eu já fiz, não posso fazer por você. Feche os seus olhos e juntos então nós vamos fazer essa oração de identificação, reconhecendo a paternidade que Ele nos deu,
que é nisto podemos quebrar a iniquidade que o pastor Edneu falou. Mas para isso, a entrega ela precisa ser dada. Ore comigo dizendo: Senhor Deus, nesta noite, eu entendi esta mensagem. Eu sei que longe do Senhor, eu estou perdido. Mas quando eu abro o meu coração e o confesso como meu Senhor e o meu Salvador, o Senhor me toma pela mão, me guia e dá um rumo, me dá um rumo para a minha vida. E eu tenho certeza que a partir de hoje, fazendo esta oração, a minha vida não mais será a mesma, porque ela será do Senhor. Eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero orar agora abençoando você, que entre nós fez essa oração pela primeira vez, assim, confessando a Jesus como seu Senhor e Salvador. Preciso conhecer você, preciso que você me dê um aceno para que eu ore por você. Eu quero abençoar a sua vida. Há alguém aqui entre nós, entendendo que essa foi a primeira vez que fez essa oração, dando a Jesus esse lugar de honra no coração. Só levantar a mão que eu quero conhecer você. Preciso ver. Não estou vendo aqui as mãos. Então isso me dá certeza de que as nossas noivas, elas terão suas núpcias. Nós somos a noiva e queremos ter as núpcias com o noivo, não é assim? Agora, que por nossas vidas, por esse compromisso, tenha quem chore, quem lamente pela nossa perda. Amém? Deus, eu abençoo os meus irmãos aqui, esses que estão perto, aqueles que do outro lado estão, longe. Sejam tomados, ó Deus, por esse desafio. Essa palavra de motivação, essa palavra desafiadora, que nos leve a rumar, ó Deus, a esse estado de plenitude no Senhor. Primeiramente como indivíduos, e depois, claro, como famílias benditas do Senhor. Como aqui, ó Deus, hoje fora profetizado, seja, Deus, o reconhecimento do chamamento do Senhor para muitos, ó Deus, e que esse chamado floresça naturalmente na vida deste homem, desta mulher. As curas processadas, curas de alma, através da liberação do perdão, que os efeitos já se sintam breve. Concertos entre familiares, concertos entre cônjuges, concertos entre irmãos. Ó Deus, curas físicas processadas através de liberação de perdão, de aceitação, e curas, ó Deus, estabelecidas pela aceitação da paternidade no Senhor. Paternidade pela qual nós clamamos: Abba Pai, papaizinho. Que esta, Deus, bênção alcance cada um dos meus irmãos, do mais novo ao mais velho. Que a igreja do Senhor, ó Deus, seja tomada por esta glória, por esta graça, por este favor que vem do Santo e que todos tenham conhecimento. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o doce amor, consolo do Espírito Santo, seja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quantos estão felizes porque receberam muito de Deus? Dê uma salva de palmas a Deus. Lembro a todos vocês, na próxima quarta-feira, nós iniciaremos um novo tempo no culto da família. Culto da família agora será às quartas-feiras, às 19h30. E o próximo, claro, vocês terão aí o culto femininas, será o tempo que nós separaremos, e os homens no culto dos homens.
continue ligado na Rede Super, e vocês todos, convidem seus parentes, convidem seus amigos, porque vocês ouviram, o lugar deles não é lá, é aqui, recebendo dessa bênção. Deus abençoe a todos e vivam a melhor semana da sua vida até agora, em nome de Jesus.